Olá, alunos e alunas, continuando aqui sobre a lei de locação. Vamos falar agora de deveres do locador e do locatário. Deveres do locador e do locatário, artigo 22 e 23 da Lei 8.245 de 1991. Tá? Esses artigos são bem extensos, mas é importante a gente passar neles para ver todas as obrigações do locador e do locatário e fazer a leitura da lei também, tá bom? Então, o locador ele é obrigado, primeiro, a entregar ao locatário o imóvel alugado em bom estado, ou seja, de servido uso a que ele se destina. Fornecer um recibo discriminado, quer dizer, ele não pode, se o locador ele paga o IPTU, o condomínio, o aluguel, dar um recibo englobando todos esses valores. Ele tem que discriminar o que o locatário está pagando ali no aluguel dele. Pagar os impostos e taxas e o prêmio de seguro complementar contra fogo, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Então, pela lei, os impostos e taxas são de responsabilidade do locador, do proprietário do imóvel. Mas se ele quiser constar no contrato, por exemplo, que o IPTU vai ser de responsabilidade do locatário, isso é possível, a lei permite. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Então, reformas que importem na modificação da infraestrutura do prédio, melhorias na parte comum, isso não vai ser de responsabilidade do locatário, porque são despesas extraordinárias do condomínio e ficam a cargo do proprietário do imóvel, tá bom? O locatário, ele também, agora, em relação ao locatário, quais são as obrigações dele? Ele é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos. Claro, essa é a principal obrigação dele, fazer o pagamento do aluguel. Ele também deve servir do imóvel para o uso convencionado no contrato. Então, como eu falei lá na outra aula, se eu faço uma locação residencial, eu não posso de forma alguma utilizar aquele imóvel para fins comerciais. O locatário ele também deve restituir o imóvel ao final da locação no estado em que ele recebeu. Então, eu recebi pintado, recebi arrumado, eu vou restituir o imóvel daquela mesma maneira. Tá? Ele não pode também modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Ele deve também permitir a vistoria do imóvel sempre que for solicitada pelo locador, que é o proprietário, e pagar as despesas de consumo de força, luz, gás e água, que são as despesas habituais de um imóvel ou de um condomínio. Tá bom? Direito de preferência. O que é o direito de preferência? É aquele direito que tem o locatário de ser consultado previamente e de ter preferência na aquisição do imóvel quando o locador ele deseja vender para alguém, tá bom? Então, no caso de venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão de direitos ou dação de pagamento, vai ocorrer esse direito de preferência de que o adquirente seja o locatário e não um terceiro, desde que em igualdades de condição com terceiros, tá? Para isso, o locador ele deve notificar judicial ou extrajudicialmente o locatário, dando ciência inequívoca de que ele quer vender o imóvel com todas as condições do negócio. E aí o locatário vai ter 30 dias para responder isso, sob pena de caducidade, tá bom? Se ele não responde, aí o locador está livre para vender o imóvel para quem ele quiser. Não compreende a perda da propriedade, a venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão, incorporação e alienação fiduciária. Então, quer dizer, o direito de preferência é só para aquela venda espontânea, para aquela venda que ocorre normalmente. Quero vender meu apartamento, quero vender minha casa. Se eu perdi meu bem na justiça, e vou ter que vender ele em leilão, por exemplo, porque eu tinha uma dívida, nesse caso, o direito de preferência não existe. E o locatário que for preterido nesse direito, ele tem até 6 meses do registro, tá? Desde que haja averbação do contrato de locação no registro do imóvel, para reclamar do alienante as perdas e danos ou depositando o preço as outras despesas do ato de transferência, tá? Para haver para si o imóvel locado. Então, se ele não for comunicado dessa venda, ele for preterido, isso é ser preterido, ele não foi comunicado dessa venda. Ele tem 6 meses do registro para reclamar o imóvel. Benfeitorias. Quer dizer, as benfeitorias são as melhorias que o locatário pode realizar no imóvel. Elas são indenizáveis e permitem o direito de retenção quando são necessárias, ainda que não autorizadas, ou úteis desde que autorizadas. Então, não confundir e guardar isso. São indenizáveis quando necessárias, ainda que não autorizadas, ou úteis desde que autorizadas. Porque no caso das necessárias,
né? Foi algo de urgência, uma necessidade para a estrutura do imóvel, então ele nem precisaria da autorização, precisaria realizar aquela obra para manter, e aí ele vai ter direito, né, a reter ou ser indenizado do que ele gastou. Agora, no caso das voluptuárias, elas não são indenizáveis, mas elas podem ser levantadas desde que a sua retirada não afete o imóvel, tá? Por exemplo, uma piscina, eu não vou ter como retirar, porque senão vai afetar o imóvel, e seria uma benfeitoria voluptuária, tá certo? Então, nesse caso, eu não poderia fazer o levantamento. Agora, se eu coloquei uma estátua no jardim, posso retirar. O contrato, porém, pode dispor de forma diversa. Então, essa é a regra que está na lei. Mas no contrato, as partes podem combinar o que elas quiserem em relação às benfeitorias. Garantias locatícias. A lei traz as garantias para o contrato de locação, para que o locador se garanta de receber o aluguel. As garantias são a caução, que se funda em um direito real, tá? A fiança pessoal, que é um terceiro garantindo o cumprimento das obrigações, ou seja, é o fiador, né? É uma garantia pessoal. Ela não está baseada em um bem. A caução está baseada em um bem ou em uma quantia por dinheiro. Estou dando uma caução em dinheiro ou estou dando uma caução baseada em um bem que eu tenho. Por isso, ela é real. Já a fiança é pessoal. É um terceiro que se obriga a pagar a dívida do locatário, caso ele venha descumprir o contrato, tá bom? Também podemos ter o seguro de fiança locatícia, que é oferecido por seguradoras, né, mediante o pagamento mensal de um prêmio, e a cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento, tá? Só que a gente pode ter somente uma modalidade por contrato. Não pode o locador exigir a prestação de duas garantias, porque isso se constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado. Então, se o locador fala que quer uma caução e uma fiança do mesmo contrato, isso não é permitido, tá? Falando mais especificamente da caução, ela pode recair sobre imóveis ou imóveis e deve ser registrada em cartório. E se ela for em dinheiro, ela não pode exceder 3 meses do valor do aluguel, sendo que o depósito ele deve ser feito em caderneta de poupança. A caução também pode ser sobre títulos e ações, e a substituição, ela deve ser feita a substituição desses títulos em ações em 30 dias, caso a empresa proprietária desses títulos e ações entre em concordata, né? A lei falava lá em concordata, mas seria hoje a recuperação judicial, falência ou liquidação das sociedades emissoras. Novo fiador ou substituição da modalidade da garantia. Quer dizer, no caso do fiador, que é uma pessoa, eu vou ter que substituí-lo em algumas situações que a lei traz, que são morte do fiador, ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, tá? Alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador, quer dizer, se os bens do fiador estão todos comprometidos, eu posso pedir que o locatário, né, substitua o fiador, porque perdeu a finalidade dele no contrato. Exoneração do fiador, que é aquela hipótese de quando ele pede para sair do contrato, ainda ficando responsável por 120 dias. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, quando existisse um contrato por prazo determinado. Então, o fiador ele se obrigou por um prazo determinado. E aí o contrato ele é prorrogado por prazo indeterminado. Nesse caso, o fiador ele deve concordar em continuar também, tá? Porque de início ele só tinha concordado por um período específico. Senão, ele deve ser substituído. Desaparecimento de bens imóveis, desapropriação ou alienação do imóvel, exoneração da garantia constituída por cotas de fundos de investimento, liquidação e encerramento do fundo de investimentos e prorrogação da locação por prazo indeterminado. Tá bom? Então, esses são os casos que deve haver a substituição da modalidade de garantia, inclusive do fiador. O locador ele pode notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação, ou seja, vai rescindir o contrato. E são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem elidir os objetivos, né? Então, obviamente, eu não posso fazer um contrato de locação em que eu me obrigo a conceder o uso de um bem e, ao mesmo tempo,
por outros meios indiretos, eu retiro o direito do locatário de utilizar o bem. Então, essas cláusulas do contrato que visem elidir, ou seja, afastar os objetivos, elas são consideradas nulas de pleno direito, tá bom, pessoal? E daqui a pouquinho eu volto para continuar falando mais detalhes sobre a lei de locação.